Olá, o programa Falando em Saúde de hoje está trazendo aqui aos nossos estúdios o superintendente de saúde coletiva da Secretaria de Saúde de Campos, o médico pediatra infectologista, Dr. Charbel Cury. Muito obrigada por ter vindo, né? E seja bem-vindo ao programa. Olá, Márcia. Olá a todos os nossos telespectadores Falando em Saúde. É um prazer estar com vocês. Doutor, em primeiro lugar, o que se faz no setor de saúde coletiva? Bem, Márcia, desde o início do nosso governo, em 2009, a saúde coletiva ela é uma superintendência junto com outras superintendências no eixo organizacional da Secretaria de Saúde. Então, se nós entendemos que o secretário de Saúde é a pessoa principal na secretaria, né, abaixo dele nós dividimos o poder, né, da organização da saúde em superintendência. Então, nós temos a saúde coletiva, a assistência em saúde, que é a atenção básica, o Fundo Municipal de Saúde, a superintendência administrativa, a superintendência de recursos humanos, tá? Que vão todas trabalhar em consenso para poder fazer o melhor para a população, né? Junto a elas, a superintendência de controle e avaliação, que vai fazer a parte das internações, toda a regulação do processo de internação, de consulta e regulação de procedimentos no SUS. Dentro desse processo, a superintendência de saúde coletiva é, dentro dos processos organizacionais do SUS, responsáveis pela organização dos programas, que são 22 programas, e pelas vigilâncias, que são 4 vigilâncias. Esses programas, nós temos programas, por exemplo, programa da criança, programa da mulher, programa programa Anemia falciforme, falciforme, né? que nós implantamos agora, programa de assentamentos e quilombolas que nós implantamos agora, programa de colagenoses, programa, entre outros centros de referência da criança e da mulher. Então, uma série de programas que vão dar todo o suporte da coletividade, né, para proteger a coletividade. Com as vigilâncias, nós temos 4. A vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, que em Campos se chama CCZ, né, que é o Centro de Controle de Zoonoses, a vigilância sanitária e a vigilância de saúde do trabalhador. Essas 4 vigilâncias trabalham em consenso com os 22 programas, tendo, acima delas, o guarda-chuva da saúde coletiva. Então, é assim que nós trabalhamos dentro desse processo organizacional do SUS. Agora, o novo serviço de anemia falciforme vai atender Campos e região, quer dizer, é grande a procura? Já está grande a procura? Bem, se nós vamos entender primeiro a doença anemia falciforme, se nós entendermos a questão histórica do município de Campos. Né? Vamos voltar um pouco ao passado, quando nós vemos, antes do fim da escravidão, se nós compararmos o município do Rio de Janeiro com o município de Campos, existia no Rio de Janeiro, para cada um branco, 3 escravos negros. E em Campos, para cada um branco, 10 escravos negros. Então, Campos teve, durante o período da escravidão, uma grande quantidade de cativos, de escravos vivendo aqui. Isso fez com que se gerasse uma série de revoltas, claro, normais, com a escravidão, e isso gerasse, por si só, né, as fugas dos escravos, né, criando os quilombos. Né? Dentro desse processo, nós temos que entender também que a doença anemia falciforme, ela tem uma maior incidência na população de cor preta, mas nós temos que lembrar que, dado hoje no Brasil, mostra que já há um processo de miscigenação. Nós podemos ter anemia falciforme em indivíduos brancos de olhos azuis. Né? Mas naquela época, né, era até um fator protetivo. As pessoas que tinham anemia falciforme, que moravam na África, os escravos à época, eles tinham menor chance de ter malária. Então, na época, a malária, como é hoje, né, na África, uma doença que mata muita gente, né, eram resistentes à malária quem tinha anemia falciforme. Então, essas pessoas praticamente conseguiam ter descendentes, esses descendentes se reproduziam, passavam o gene da doença falciforme, e a doença falciforme, então, fez com que, na população de cor preta, tivesse uma maior incidência. Então, nós
tivemos a importação desse gene, ele veio para o Brasil, e nós vivemos hoje essa situação. Se nós considerarmos que no Rio de Janeiro nós temos hoje a segunda maior carga de doença falciforme do Brasil, só perdendo para a Bahia, e se nós entendermos que, pegando os estados, comparando Bahia com Rio, vamos pegar agora cidades, Campos só perde para Salvador, né? Então, nós temos que existem muito mais casos do que realmente nós estamos diagnosticando, e mais que isso, o município não tinha um serviço de atendimento integral a essa população. A população tinha que pegar um carro e ir ao Rio toda semana para fazer um atendimento dentário para a doença falciforme. Nós sabemos que o doente falciforme ele é muito vulnerável às infecções, né? Uma simples infecção, uma cárie dentária, uma infecção no dente, poderia gerar uma infecção generalizada e levar ao óbito, né? Então, nesse sentido, nós criamos um serviço totalmente multidisciplinar, referenciado, treinado no Rio, no Hemorrio, que é a referência regional, né? E, em princípio, nós vamos começar atendendo os pacientes de Campos, que estavam indo para o Rio, e que, lamentavelmente, tinham que pegar um carro toda semana, você sabe o desgaste que é pegar um carro e ir para o Rio, se ficar lá 2 dias para ser atendido e voltar. E agora nós estamos conseguindo fazer isso tudo agora com todo o conforto aqui no município de Campos, com uma equipe muito bem treinada, né? E, consequentemente, a gente vai pactuar com o governo do estado, referenciar a região norte, noroeste fluminense para esse serviço. Nós vamos funcionar como um mini Hemorrio, né? E isso vai ser muito bom para Campos, porque vai nos dar expertise, né, conhecimento e aprendizado, e mais ainda, vai solidificar o município como um município modelo na gestão e no atendimento da saúde. Funcionando lá na HGG? Funcionando no Hospital Geral de Guarulhos. Ele é coordenado pela médica hematologista, doutora Esther. É muito interessante porque você sabe que nós vivemos uma carência de várias especialidades médicas, né? E o médico hematologista é um profissional de carência grande no Sistema Único de Saúde. E, felizmente, no nosso programa, nós temos 2 hematologistas. A doutora Esther e o doutor João Tadeu, né? Então, isso é muito bom para o nosso município, a gente ganha muito com isso. Nós tivemos a honra e a satisfação de termos um programa inaugurado pela prefeita Rosinha, né, que tem talassemia, né? Ela confessou no dia lá da reunião de inauguração, e os talassêmicos, que têm um traço genético muito parecido com a doença falciforme, nós também estamos atendendo no programa, né? Então, esse é um dado muito positivo para o município, a gente só tem a ganhar com isso. Com certeza. Quero aproveitar e mandar um beijo para a doutora Esther. Beijo, querida, e também está convidada para vir aqui no Falando de Saúde. Agora, o senhor estava falando também sobre a sala de vacinação para os viajantes. Excelente isso, né? Esse é o nosso próximo projeto, né? Nós, desde 2009, que iniciamos o governo, nós estamos trabalhando na construção de um modelo de vigilância epidemiológica dos doenças e agravos, principalmente infecciosos, e também na construção de uma melhor política de vacinação no município. Hoje nós temos, além de ter o maior programa de vacinação do Brasil, né, nos preocupa muito o fato, sabe, Márcia, de que nós estamos vivendo um momento preocupante do ponto de vista de urbanização do município. Se desenha para os próximos anos, a população de Campos vai dobrar, né? E como você sabe, a migração de pessoas para cá traz também doenças, né? Nós sabemos isso. Hoje nós temos que todas as provas epidemiológicas falam que muitas doenças são inseridas pelos viajantes, né? E nós pactuamos no governo do estado, essa sala foi aprovada no Ministério da Saúde, né? E todo esse processo iniciado em 2009 culminou em 22 de outubro desse ano com a aprovação pelo Ministério da nossa sala do viajante. Essa sala é uma sala que vai funcionar em Campos, no programa de saúde do trabalhador, que funciona na rua Siqueira Campos, ao lado da entrada social do Automóvel Clube, né, do Clube Automóvel Clube, e nós iremos inaugurar no dia 15 de dezembro, e virá aqui a representação da Fiocruz, na pessoa do Dr. Marcelos, que é especialista em sala do viajante, porque ele tem uma sala do viajante na Fiocruz, né? Então, toda pessoa, por exemplo, eu quero viajar hoje para a Alemanha, eu preciso me preocupar? Preciso. Está tendo surto de sarampo na Alemanha. Eu quero viajar hoje para o Moçambique, eu tenho que me preocupar? Tenho.
tem surto de meningite em Moçambique. Eu quero ir para a Índia, eu tenho que me preocupar? Claro, porque na Índia é área endêmica de poliomielite. Eu posso ter poliomielite se eu for para a Índia. Né? Então, você vê que se você somar a população de estrangeiros residente hoje em Campos e em Macaé, já passa de 5.000 estrangeiros. Que toda hora vêm e vão de Campos e Macaé, de região. Você vê que essas petrolíferas, muitos são estrangeiros que estão ali trabalhando. Né? E a carga real de doenças que vêm e que vão, é uma situação que se preocupa para o futuro. Para você ter uma ideia, em 2009, quando as obras do Porto do Açu ganharam assim, uma dimensão crescente, né, nós tivemos em Campos 5 casos de malária, doença que não é comum de Campos. Né? Desses 5 casos de malária, um foi de um angolano, que veio fazer uma palestra no Cefet, em Campos, e 4 foram de trabalhadores do Porto do Açu, que vieram de Amazônia, da África. Então, precisamos ter uma sala de vacinação de viajantes? Sim, mas é bom lembrar que na sala do viajante não vai ter só vacina, vai ter orientação também. Por exemplo, o indivíduo quer viajar para a Amazônia, eu tenho que ter cuidado? Tenho. Eu tenho que saber que eu tenho que usar um protetor solar, um repelente específico, um repelente mais forte do que o tradicional que vende nas farmácias. Eu tenho que ter um cuidado específico com malária, tem que tomar uma medicação que não tem vacina para malária, infelizmente. Então nós temos que ter uma medicação para poder prevenir contra a malária, que a gente tem que usar uma quimioprofilaxia. Então tudo isso, essa sala do viajante vai fornecer para o médico infectologista para atender Campos e região. Muito interessante. Olha só, eu vou para o intervalo comercial e volto daqui a 1 minuto, mas eu espero você. Pois é, eu não falei que seria rapidinho? Vamos continuar conversando com o Dr. Charles Belcuri, que está falando para a gente sobre as novidades da Secretaria de Saúde, da Divisão de Epidemiologia, de Saúde Coletiva, já que estamos falando de saúde coletiva, imunização. Nosso calendário é o melhor do Brasil, né? Por quê? Bem, Márcia, além do nosso calendário ser melhor do ponto de vista qualitativo, né, de oferta de vacinas diferentes, né, nós temos uma oferta qualitativa também, né, e quantitativa associada. Para você ter uma ideia, nós implantamos em 2009 uma vacina que fez toda a diferença em todo o mundo, nos países em que ela foi implantada. Essa vacina é a vacina pneumocócica 7-valente, depois transformada em 13-valente, e ela é conhecida como Prevenar. Né? Essa vacina fez toda a diferença no mundo todo, nos países em que ela foi implantada, né? Em que foi implantada, e no Brasil também, fundamentalmente em Campos, no município que implantou plenamente essa vacina. Eu posso falar que do ano de 2010, um ano depois da implantação, nós não tivemos nenhum caso de meningite pela bactéria pneumococo notificado no nosso município. Então, esse é um dado muito positivo e que vem ao encontro das bem-sucedidas respostas encontradas epidemiológicas nos outros países em que ela foi implantada também, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Tem um estudo fantástico que mostra essa redução dramática nos casos de meningite. Agora, é bom lembrar que, além da vacina pneumocócica, a Prevenar, nós também oferecemos a vacina contra a hepatite a vacina contra o HPV para o adolescente, né? E nós fazemos o bloqueio epidemiológico de catapora, varicela, nas creches, que é um bloqueio específico, né, mediante o aparecimento de surtos nas creches. Mas é bom nós fazermos um pequeno paralelo, né, em relação ao fato de que, além dessas vacinas, que eu falei agora, que são vacinas não contempladas no calendário nacional de vacinação, calendário esse do Ministério, é bom lembrar que o município, claro, oferece as vacinas do Ministério da Saúde, que são vacinas excelentes. Só para você ter uma ideia, essas vacinas, somente o calendário do Ministério da Saúde, coloca o Brasil um dos melhores países do mundo em termos de calendário de vacinação.
Então, qual é a conclusão que você tira se você soma as vacinas que o Ministério dá, mais as vacinas que o município de Campos dá? Então, eu posso dizer que o município de Campos tem um dos melhores calendários do mundo, né? Ficando igual, por exemplo, a um país como o Uruguai, que oferece tudo, como o Campos oferece, né? Ou países da Europa, que também oferecem todas as vacinas, né? Mas vamos fazer um pequeno exercício de reflexão. Inicialmente, quando a criança nasce, ela toma 2 vacinas pelo Ministério, a vacina BCG e hepatite B. Essas 2 vacinas têm que ser garantidas, de preferência, no ato do nascimento da criança, na maternidade. Nós conseguimos implantar as 2 vacinas, a BCG e a hepatite B, nas nossas maternidades, fazendo com que a nossa cobertura vacinal seja de 150%, ou seja, muito além da totalidade da população. Senão a gente está vacinando o nosso e de outros municípios também. É verdade. Tá? Depois dessa idade, nós temos aí as vacinas de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, de 6 meses. Todas essas vacinas, nós temos, nesse momento, vacinas do Ministério e vacinas da Prefeitura, né? E aí nós temos todos os nossos 64 postos de saúde que têm salas de vacinas, têm essas vacinas do Ministério da Saúde, né? E alguns postos de referência têm as vacinas do município, né? Por exemplo, o Centro de Referência da Criança, o Polo 1 e o Polo 2, a antiga PIC, tem as vacinas hepatite A, tem a vacina Prevenar, tem a vacina... não tem HPV porque a gente colocou HPV na escola, né? Que é um projeto diferente. Mas, por exemplo, agora a gente está a Casa de Prevenção de Farol, que é uma sala nossa de vacinação específica em Farol. Lá tem todas as vacinas, que é uma população mais distante do município, né? Do centro da cidade. Então, é toda uma política voltada para melhorar o acesso da população. Além disso, nós implantamos em 2009 o programa Saúde na Escola, em que os ônibus de atendimento vão à escola, atendimento médico, a oftalmologia, a otorrino e também vacina. Então, nós buscamos oportunidades perdidas de vacinação na escola. Além disso, nós temos a vacinação da população carcerária. Nós somos o único município que vai nos presídios oferecer a vacina para a população, né? Também nós temos um programa, só Campos tem no Brasil, chamado PAAC, que é um programa de atendimento a assentamentos e quilombolas. Então nós fazemos um projeto de atendimento em que a gente leva, além do atendimento médico, ginecológico, todo um projeto multidisciplinar, nós levamos também vacina para as populações que moram muito distantes de postos de saúde, né? Tem populações que moram em comunidades de quilombolas, que são descendentes de quilombos, que são lá em cima, no Quimbé, a 50 quilômetros do posto de saúde, né? Então isso mostra que a gente está indo aonde a população está, né? Vacinação é isso, é você fazer um trabalho de ativo, busca ativa de oportunidade perdida e não deixar de trabalhar também a minha ponta, que é o meu profissional, né? Então a gente tem trabalhado também a qualificação do profissional, a gente faz capacitação, curso técnico, né? E o mais legal de tudo, que é que nós temos implantado recentemente, né? Que é a vacina contra o HPV, que é um projeto específico, em que a gente vai à escola oferecer essa vacina, né? Para meninas de 11 a 15 anos de idade. Agora, esse calendário de vacina do HPV, ele pode ser ampliado para meninas maiores de 15 anos e também para os meninos, né? Existe um trabalho na Secretaria de Saúde que a gente está fazendo, porque a vacina por bula, ela já foi aprovada pela Anvisa para meninos de 9 a 26 anos de idade. Então, sim, existem possibilidades que a gente está estudando, inicialmente de 11 a 15 anos, que é a faixa etária que muitos países colocaram, né? A Europa toda colocou nessa faixa etária. É quase impossível você colocar de 9 a 26 anos, que é a faixa etária da bula, por conta do custo da vacina. A vacina é muito cara, né? Para você fazer uma população grande. Então você coloca para meninas mais jovens, que têm uma melhor resposta sorológica, é o início do contato com o vírus HPV, e isso é muito interessante para termos de custo-efetividade, ou seja, o valor que você investe versus o resultado positivo que vem depois, né? Que é a economia de doenças e a diminuição de riscos de morte, né? Que é o que a gente quer. E além disso, Márcia, nós estamos trabalhando sim, que a gente sabe que o homem, ele é um portador assintomático do vírus.
Então, se nós bloquearmos também o menino, a gente também vai evitar de passar para a menina, né, o vírus. Então, é um trabalho também de avaliação, estudo epidemiológico e, claro, tudo isso vai depender de um trabalho de gestão, né? Nós fazemos, na nossa parte técnica, a avaliação epidemiológica e os nossos gestores decidem tudo em conjunto, né? Isso é um trabalho que a gente sempre fez e deu certo com todas as vacinas até agora. Teve a campanha da rubéola também, que foi sucesso total, né? A campanha da rubéola em 2008, né? A campanha do sarampo agora em 2011, né? Agora, esse trabalho nosso específico de varicela, catapora é uma doença que muita gente acha que é doença de criancinha, que todo mundo tem que ter, mas vamos acabar com essa ideia. Catapora é uma doença que a gente não deve ter. Por quê? Se a gente tiver quando criança, a gente pode ter o zoster, que é a complicação da catapora quando idoso. Isso pode ser muito ruim, pode dar complicação para a morte. Né? Fora o fato de que mesmo a varicela, a catapora, seja uma doença de baixa letalidade, pode levar à morte sim. E a gente teve caso esse ano de caso letal de varicela. Né? Então a gente muitas vezes fica brincando, e varicela é um caso sério, principalmente no adulto. O adulto com catapora tem que ser tratado. E não pode brincar. Tá? E dessa forma, nós temos feito um trabalho muito pioneiro, seguindo alguns exemplos bem-sucedidos fora do estado do Rio de Janeiro, de bloqueio epidemiológico em creche. A gente sabe que o melhor momento para se fazer a vacina é a partir de 1 ano de idade, né, que é quando a vacina está liberada. Algumas vacinas podem ser liberadas a partir de 9 meses. O que nós fazemos? Nós fazemos um trabalho de divulgação para as creches. No momento em que a creche dispara um surto, uma criança com catapora, nós vamos lá, identificamos quais crianças tiveram ou não tiveram catapora, aquelas que não tiveram, que são, no caso, suscetíveis, nós fazemos o bloqueio e vacinamos elas. Então, isso fez, Márcia, que em 2010, nós tivemos 1.000 casos notificados de catapora em Campos. É pouco, porque a gente notifica muito mais, né? Porque não é uma doença obrigatória de ser notificada. Então, é o que a gente procura, a gente calculou 1.000. Mas, na verdade, é mais de 1.000. Deve ter uns 5.000, 6.000. E em 2011, até agora, foram 450. Isso mostra o quê? Que o bloqueio em 2010 que nós fizemos na creche fez efeito em 2011. Em 2012, vamos fazer um bloqueio muito melhor, no primeiro semestre, antes do vírus começar a atuar. Então, nós vamos na creche, agora no início do ano, em cada uma das nossas 71 creches que nós temos em Campos, nós vamos lá fazer um trabalho de formiguinha. Teve catapora, meu filho? Não. Vacina. Tive, não precisa. Teve, não. Então nós vamos bloquear todo mundo. E você vai ver um impacto em 2013 que vai ser muito positivo. Falando mais um pouquinho da catapora, é uma doença autoimune. Uma vez que se teve, não se tem mais. A vacina, ela só é aplicada, como o senhor está explicando, naquela criancinha que não teve ainda. Ela toma uma dose e é suficiente? A criança que teve a doença, a varicela, ela não tem varicela de novo. O que ela pode ter é uma reativação do vírus da varicela zoster através de uma doença chamada herpes zoster, né, que é uma doença em que aparece nos dermátomos, né, que é uma lesão aqui central, são lesões vesiculosas, parecido com uma herpes mesmo, é um herpes, porém ele na região central aqui no tórax, algumas vezes pega a face, né, que é uma complicação do vírus da varicela zoster. Ou seja, quem teve catapora vai ficar curado, vai melhorar, o vírus vai ficar incubado no seu sistema nervoso central e vai ficar lá dormindo. Uma hora, a sua imunidade vai cair, sua defesa vai cair, porque está idoso, ou porque teve, por exemplo, uma co-infecção com um vírus como HIV. HIV aparece muito zoster. Né? O indivíduo HIV positivo, cai a imunidade, aparece o zoster. Né? Então, qualquer situação que caia a imunidade, o zoster vai aparecer. Né? Então, uma reativação em uma doença diferente da catapora. Né? Mas a vacina não. O indivíduo que não teve a doença catapora, ele tomar a vacina contra a catapora, ele não vai ter nada, nem catapora, nem zoster. Né? Então, isso é uma coisa muito positiva e que nos Estados Unidos, que implantaram a vacina contra a catapora em 1996, olha só, faz 15 anos que eles implantaram, eles tiveram uma queda substancial, cerca de 70% de quadro de zoster nos idosos. Mostrou o quê? Que isso é muito positivo, evitando internação, evitando muitas vezes até quadros de complicação mesmo infecciosa que levavam a óbito. Ou seja, nossas crianças, nossos adolescentes, nossa população está bem coberta no sentido de vacinação, né? É só procurar o posto, tirar a dúvida e vacinar. O que a gente
gosta muito, Márcia, é de deixar bem claro o seguinte, existem 3 coisas que não voltam mais. A flecha lançada, a palavra dada e a oportunidade perdida. A mãe não pode perder a oportunidade de dar a vacina para o neném. Né? Chegar no posto, não dar a vacina por qualquer circunstância, é uma coisa que eu não admito. Tá? E dessa maneira, eu fiz um mapa de verdadeiras e falsas contraindicações, né, para vacinação, porque nós verificamos, quando a gente entrou no governo, que muitas vacinas tinham um indicador de 80%, 70% de cobertura. Por quê? A criança chegava lá, tá enjoadinha, não dava vacina não, ia embora. Tá com uma febrinha, não dava vacina não. Não sei o quê. Não, existem as verdadeiras e as falsas. Né? E muitas eram falsas contraindicações. E a mãe, às vezes, não voltava mais para dar a vacina. Isso acabou. Felizmente, a gente agora tem uma cobertura de acima de 100% para todas as vacinas. Pois é. Não tem razão nenhuma para não comparecer, se vacinar, imunizar. Não só o neném, como a gente também, né? Para todas as faixas etárias, né? Os mais idosos, os mais jovens um pouquinho, né? Doutor, muito obrigada pela sua participação. Está convidada a voltar outras vezes, né? Tem muita coisa para a gente conversar, né? E você que está em casa, espero que tenha gostado do nosso programa de hoje. Mas faz contato com a gente, marciatbarcelos@gmail.com, e também pode acompanhar a coluna Falando de Saúde no site urural.com.br. Não se esqueça, a gente se vê.